Como é que sai daqui? Boa noite, ouvintes do canal Mulher Podcast. Estamos aqui para o nosso 9º episódio, esse mês de março, em comemoração ao mês das mulheres, e nós aqui representando elas, com certeza. Eu sou Rose Mota, para quem não me conhece, que está chegando por aqui agora. Eu sou administradora, sou empresária, sou também terapeuta e trabalho com desenvolvimento de pessoas. Ao meu lado tem Jean Rodrigues e Paula Rosa, que nós somos as 3 idealizadoras do canal. Também estamos com nossa convidada e vou passar aqui a palavra para a Paula, que, como de costume, aqui a gente tem o hábito de começar com uma oração, porque esse canal ele tem o intuito de florir, de prosperar, de inspirar, de levar reflexões e conhecimento para as mulheres e também para os homens. E Paulinha sempre abre com uma oração que a gente entende que o nosso Criador tem que estar à frente de tudo. Paula, é com você. Boa noite, ouvintes, telespectadores. Que prazer estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer. E eu estou muito feliz porque hoje, esse mês é o mês das mulheres e nós estamos aqui com a nossa convidada especial para falar desse tema. Estamos aqui inaugurando o nosso cenário, acho que vocês já observaram por aí, e não poderia ser diferente, tinha que ser no mês das mulheres, né? E como esse tema é de suma importância, porque a mulher tem um papel fundamental na sociedade, nós temos o dom de gerar a vida. Então, vamos nos conectar com essa essência, com o Criador, com o Pai agora. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo para se desconectar do mundo lá fora, dos problemas, de como foi o seu dia, e se conectar com esse momento. Se permita estar aqui presente. E, para isso, eu queria que você também fizesse uma respiração profunda. Vamos lá? Inspire. Expire. Inspira mais uma vez. E expira. E vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos ensinou até aqui. Te agradecemos por essa noite especial, Senhor, pela oportunidade de estar falando aqui com mulheres, sobretudo com mulheres, Pai, com um tema tão relevante que é o resgate da feminilidade. Senhor, eu quero te pedir, toma a direção desse episódio, nos usa como instrumento aqui na Terra, porque nós sabemos que a mulher tem um papel especial. Somos nós que temos o dom de gerar a vida e nós temos uma missão linda que muitas vezes nós estamos negando de forma consciente e às vezes inconscientemente. Então nos usa, Senhor, usa a nossa convidada em especial, que tem autoridade, propriedade para falar do assunto, Pai, porque eu sei que vidas serão impactadas e transformadas. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha conectar com cada pessoa que está aqui nos assistindo no ao vivo e também depois no gravado, que o Senhor venha fazer uma obra especial em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Vou passar a palavra. Paula, aproveita e se apresente, né, mais uma vez. Então, para quem ainda não nos assistiu aqui, eu sou a Paula Rosa, eu sou mentora de mulheres, eu sou acadêmica em psicologia, eu sou coach e estou aqui para falar com você sobre esse universo, para falar sobre a espiritualidade, para falar sobre autoconhecimento, porque autoconhecimento é a chave para que a gente possa mudar as nossas vidas. E se você precisar de ajuda, pode me chamar no direct, que eu vou estar super feliz em colaborar no seu crescimento pessoal. Com vocês, Jean Rodrigues. Olá, meninas, mais uma vez aqui nesse mês tão especial que é o mês das mulheres, né? Sou Jean Rodrigues, sou professora e mentora de inteligência financeira para mulheres. Ajudo mulheres a trazer prosperidade para a sua própria vida, para os seus lares, para a sua família. E sou mãe, sou esposa e sou uma mulher muito feliz no meu feminino. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu estou super empolgada para ouvir essa convidada tão especial. Antes da gente apresentar a nossa convidada, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores aqui, que possibilita a gente estar aqui fazendo esse episódio. Um agradecimento todo especial à Paloma Lima, que nos veste, a Capelli, que faz nós ficarmos mais femininas ainda. E a gente está aqui toda elaborada por conta do Capelli Concept.
E vamos aproveitar, né, Rose, e falar para vocês que estão nos assistindo, se você é uma empresária, se você quer ver a sua marca representada aqui também, nos chame, porque a gente vai conversar com você e a gente vai ter o maior prazer. De repente, também contar a sua história. Então, nos chame se você tem uma história de sucesso, de superação, porque a gente está aqui para fazer parcerias também, tá? É isso mesmo. Como já falamos, o nosso objetivo aqui é florir e prosperar e trazer um despertar para muitas mulheres. E para a sua história. E vamos compartilha, fala aí, isso, Rose, vamos fazer o deverzinho de casa, gente. Vamos compartilhar esse episódio, esse conteúdo com mais e mais pessoas. Mandem aí à vontade. E não tenham dó, porque não precisa pagar nada. Dá aquele like também. Ajudando mulheres, vocês não têm noção do que esse assunto representa hoje. Muitas mulheres estão de fora. E é um novo movimento, é uma nova forma de ser mulher. E vocês, compartilhando isso, vocês vão estar ajudando as pessoas que vocês amam. Manda para as pessoas as mulheres que vocês mais amam. E para os homens também, para eles entenderem que esse feminino vai ajudar muito eles. Isso aí. Então, agora nós vamos apresentar a nossa convidada de honra de hoje. Ela que é mentora de mulheres, ela que tem propriedade e autoridade para falar sobre o resgate da feminilidade. Nós estamos aqui com Simone Cruz. Parabéns, Simone, por seu trabalho, que a gente admira muito. E muito obrigada por estar aqui nos proporcionando esse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. É um prazer participar do podcast, falar desse assunto tão interessante e tão importante e que traz uma clareza de consciência tão grande. Porque ser mulher é o melhor. É melhor ser mulher. E quando eu me apresento, eu sempre falo, primeiro eu descobri que eu sou mulher. Então, eu sou mulher, sou esposa, sou mãe. E depois de todos esses papéis alinhados e organizados internamente em mim, eu consigo ser profissional. Porque eu hoje acredito e defendo que a mulher lá fora é resultado daquilo que ela constrói dentro de si mesma e dentro de casa. E entendo que esse é o primeiro propósito que nos foi dado, ser mulher. Só que ao longo dessa jornada nós nos perdemos desse lugar. Então, atualmente, eu sou mentora de mulheres, onde eu conduzo cada mulher nesse processo de se reencontrar consigo mesmo, com a sua essência, em um caminho de cura de feridas emocionais e encontrar um lugar ou uma vida com muito mais sentido, mais propósito e mais leveza, porque o feminino é para ser leve. Então, eu estou muito feliz, que eu amo falar desse assunto. Onde eu encontro uma mulher, eu quero falar sobre isso. Eu tenho certeza que com vocês aqui, mulheres brilhantes que são, teremos muito a compartilhar uma com as outras. Obrigada. É verdade. Mas antes, assim, da gente aprofundar no tema, fale mais um pouquinho de você. Como foi esse despertar? De onde vem Simone? Fale um pouquinho mais da sua biografia. Sim. Eu moro em Barreiras desde meus 4 anos, mas nasci no Paraná. E nasci em Francisco Beltrão, no Paraná. Minha família veio para cá, eu ainda criança. E desde então resido aqui, então me considero barreirense. Eu me formei em fisioterapia, trabalhava na UTI neonatal, já tive uma empresa de entretenimento infantil. E em um determinado momento, que foi crucial no meu processo, porque hoje eu entendo que esse processo existe desde o nosso nascimento, estamos sendo construídas, né? A nossa história nos constrói, apesar de termos coisas boas ou ruins, ela nos constrói e nos traz até aqui. Então, com a chegada da minha terceira filha, foi num período que iniciou-se a pandemia, ela tinha 28 dias de nascida, e iniciou-se também um pequeno caos dentro de mim e dentro da minha casa. Um pequeno caos que depois eu descobri que não acontece só comigo, mas que muitas mães viviam aquilo ali. Então, eu me vi perdida, sobrecarregada. Minha filha nasceu, a terceira, eu tinha mais a Valentina e o Luiz, então a Valentina tinha 4, o Luiz tinha 2, então eram praticamente 3 bebês. Iniciou-se a pandemia, né, que todo mundo lembra, que é um grande marco nas nossas vidas. E aconteceu tudo o que todo mundo sabe. Vamos ficar em casa e ninguém vai mais para a escola, toda aquela tensão. Meu esposo é médico, trabalha em hospital. Além disso, tem todo aquele peso de preocupação, e agora, e como vai ser? Enfim. E eu me vi em um pequeno caos na maternidade. E um determinado dia, eu achei a maternidade estava muito difícil.
muito cansativo, muita sobrecarga. E um dia um pensamento passou na minha cabeça. E os nossos pensamentos, eles não definem quem nós somos, a depender do que você faz com ele. Mas ele revela uma fase em que nós estamos vivendo. E naquela fase, um pensamento chegou a mim: ser mãe não é bom. Mas eu me questionei: mas como assim não é bom? Por que não seria bom? Não é um dom? Não é uma bênção? Não é a dádiva de Deus? Desejo, né? Um desejo. Que quando a gente... Toda mulher deseja a gente ser tem mãe. esse desejo. Quantas mulheres tentam ser mãe e às vezes não conseguem? Então, como assim ser mãe não é bom? E a partir desse questionamento, eu comecei a trilhar uma jornada em busca de resposta. Então, tenho, sim, a minha fé firmada em Deus. Então, isso começou a permear as minhas orações. Senhor, o que está acontecendo? Como assim ser mãe não é bom? Eu preciso entender, eu preciso de resposta. Eu não aceito esse lugar. Eu quero entender o que está acontecendo. E então, eu comecei essa busca por conhecimento. Então, começou aí. Eu queria resolver o meu problema de uma maternidade pesada. Eu não queria aceitar a ideia que ser mãe era para ser tão ruim. A gente sempre cansada. O casamento não é mais a mesma coisa. Cada vez mulheres têm menos filhos, porque os filhos têm vindo com a embalagem de peso, de que atrapalha a carreira, de que se eu tiver filho vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo. Então, quando eu me vi naquele cenário e eu não estava bem emocionalmente, ao ponto de olhar e dizer: estou muito cansada, está tudo diferente agora. Então, em vez de aceitar aquela ideia que todo mundo dizia para mim: é assim mesmo, ser mãe é assim, aguenta, vai passar. É assim, não adianta, não adianta. Tipo assim, você quis, agora tem que aguentar. Como você se fosse uma carga, né? É. E eu não aceitei aquilo. Então, foi ali, nesse lugar de não aceitar uma maternidade só cansativa, difícil, porque não é o que todo mundo mostra no Instagram, mas é o que todo mundo vive em casa. E eu não aceitei aquele lugar. E comecei a buscar conhecimento para encontrar uma maternidade mais leve, para eu encontrar resposta para aqueles problemas. E eu consegui. Foi quando eu me formei em educação parental, fiz uma formação master em desenvolvimento infantil integrativo. Eu queria entender o nosso lugar como mãe, eu queria entender as crianças, eu queria entender todo aquele contexto. A partir desse questionamento: será que ser mãe é para ser assim? Será que é aquele esse fardo? padecer no paraíso, como diz? É aquele fardo que a mulher tem que... Aquela frase: você tem que... E interessante, Simone, que você começou a se questionar, né? Porque quando a gente começa a se questionar, começa a vir respostas, né? Exatamente. Porque nós não temos mais o hábito de fazer questionamentos, de fazer perguntas. São as perguntas que nos trazem respostas. E aceitam a maternidade cansativa, como você falou: não aceitei ser essa. E aí aceita, sim, e aí passa essa sobrecarga, esse ambiente emocional começa a ficar pesado, começa a ficar uma mãe estressada com os filhos, e geram filhos estressados, e jogam filhos ansiosos e estressados na sociedade, jogam peso para a sociedade também, né, que futuramente será um problema para a sociedade. E, de repente, até acaba um casamento, porque não fez os questionamentos no momento correto, né? Naquele momento em que você poderia solucionar aqueles problemas, simplesmente aceitou, todo mundo disse que era assim, que não tinha jeito, e aí é só aguentar esse estresse e passar para frente o estresse, porque tem que explodir, acaba explodindo de alguma forma, né? E que bom que você fez nesse momento os questionamentos corretos, né? É, que eu vejo que nós temos aceitado muito tudo como normal. Não temos buscado essa mudança, o que eu posso fazer, que é ser protagonista ou autora da própria história. Né? Nós temos aceitado muito esse lugar de é assim mesmo. Normalizar. É o sistema. Tá todo mundo fazendo assim. É assim, é desse jeito. E assim, é uma doutrinação, né? Porque a gente é doutrinada desde criança a ver, a enxergar casamento e maternidade de uma forma totalmente deturpada do que o feminino precisa. E a gente está dentro da maternidade, dentro de um casamento no masculino. E a gente ofusca o homem, a gente se cansa, a gente fica exausta. E sobra também para os filhos, né? Sim. E essa doutrinação de pensar... Essa semana, hoje eu até postei um vídeo falando sobre isso, que as mães, elas têm essa crença que acompanha a gente desde criança, que filho atrapalha a carreira. Mas não é o filho que atrapalha a carreira, é a carreira que atrapalha o filho. É o que a gente tem feito com a carreira que atrapalha a maternidade, as carreiras que a gente escolhe.
de estar no masculino, de estar no pesado, de ir para a luta, né? Ai, eu recebi um monte de mensagem nesse mês das mulheres, no Dia das Mulheres, que a mulher tem que ir para a luta, para a batalha, para a resistência. Esse né? negócio da guerreira. Que tem que ser guerreira. E não é na resistência que a gente prospera no relaxamento, na leveza, no fluir. E a gente vai para o lugar errado, que a gente está lutando, onde a gente tem que fluir, onde a gente tem que prosperar, que é no nosso lar. A gente já está exausta, a gente não tem energia para o nosso marido, a gente não tem energia para os nossos filhos, porque a gente já lutou a batalha demais lá fora, que muitas vezes nem era para a gente estar lá. A gente está tomando lugar. E tem tanto, e eu vejo sua história aqui, e eu chego a me arrepio assim, quando eu vejo mulheres cuidando de mulheres, mulheres curando mulheres. Olha que lugar, olha a expansão desse lugar que a gente tem. Uma mulher cuidando da outra, uma mulher curando a outra. A gente teve aqui várias mulheres muito impactantes e sábias, iguais a você, né? Influentes, né? Várias mulheres influentes iguais a você, que cuidam de mulheres, cuidam no vestir, cuidam na beleza, cuidam, né, no rejuvenescimento. E você cuidando da alma, da maternidade, isso é muito lindo. Olha quanto campo a mulher tem para prosperar no feminino. E a gente fica lá, né? Eu sou oficial de justiça também. E isso me gerou várias crises de burnout. E aí, eu nunca pensei, né? A gente pensava eu dou conta de ser igual ao homem. Mas quando você chega na guerra, na batalha, que você não tem estrutura nem emocional, nem muscular, nem postural para passar por determinadas situações, você chega muito mais ferida, despedaçada, né? Para o lugar onde você tinha que chegar curada, bem. Você fazendo o que faz, você chega muito mais curada. É um cansaço que não é um peso, né? É fluir, né? O feminino flui. O feminino flui. Mas a mulher, ela foi criada para assumir esse lugar, para se proteger. Nessa busca por valor, que foi muito importante, né? Essa luta feminina, até certo ponto por valor, por dignidade. Mas eu acredito que algumas coisas se confundiram em nós. Hoje, talvez o conceito de ter valor soa muito mais para a gente ser igual. Só que para você ter o mesmo valor, você não tem que ser igual. Você pode ser você e ter o mesmo valor de dignidade, de respeito. Eu gosto sempre de fazer uma analogia. Uma moeda de R$1 vale a mesma coisa de que 4 moedas de 25 centavos? Exatamente. Vale. Você compra a mesma coisa com ela. Mas elas são diferentes, elas têm características diferentes, elas têm funções diferentes, elas têm quantidade diferente. E assim é o papel do homem e da mulher. Então, hoje eu entendo com clareza que a mulher foi jogada para este lugar para se proteger, porque a mulher foi ferida, foi machucada. Então, ela foi para esse lugar como autodefesa. Eu preciso me guardar, eu preciso me proteger. Só que hoje tem se tornado muito mais pesado. E hoje o nosso corpo manifesta isso. O índice de doenças uterinas na mama, que são símbolos da representação feminina, só aumenta. Se a gente fizer uma rápida pesquisa no Google, nós vamos ver. Porque o feminino está ferido. E a diminuição da fertilidade. E sim, a gente é porque, no fundo, quando esse lugar se torna peso, a gente rejeita a essência. Porque a essência está em nós. Nós somos mulheres, fomos feita mulher. E aí, na jornada, eu vou entendendo que esse lugar não é bom, que esse lugar é difícil, que eu preciso negar o que eu sinto, que eu preciso ser igual ao homem, ao masculino, para eu ter valor, para eu ter dignidade. Nós começamos a se auto-rejeitar. Então, foi nesse questionamento, começou na maternidade. Eu queria resolver a minha dificuldade com os meus filhos em não aceitar que ser mãe era para ser tão ruim, ou tão pesado, ou tão difícil. Eu queria entender a birra, eu queria entender o sono, eu queria entender o emocional dos meus filhos. E continuei esse processo. Então, chegou um momento que eu tive que olhar para a minha história, que é a nossa criança interior ferida, que vem lá da nossa infância, que a gente carrega. E eu tive que olhar e entendi o quanto as minhas dificuldades em ser mãe tinham a ver com a criança que eu fui. Então, muito da mãe e da mulher que eu sou tem a ver com a criança que eu fui. E aí eu continuei meu processo, estudei e encontrei uma maternidade mais leve. Foi assim que eu comecei no digital, eu orientava mães, falava sobre esse ajuste de rotina, reconquistar um casamento, voltar essa mulher se ver, ser uma mulher além de mãe, que quando vem a maternidade a gente se perde desse lugar, fica só a mãe, não fica mais a esposa, não fica mais a amiga, então a gente fica confusa. Toda mãe passa por uma crise de identidade, e ainda mãe de 3, né? Que eu fui indo. Imagine como o turbilhão de coisas estava dentro de mim.
ouvindo ou aguentando por muito tempo essas falas de é assim mesmo, aguenta, ser mãe é assim, não quis ter 3? Então é assim. Se vira. Tipo assim, se vira. Então, e eu encontrei essa maternidade e comecei orientando mães. E aí chegou um determinado momento na minha vida que eu sabia conduzir a minha casa para diminuir os conflitos, para ser mais leve. Todos os meus filhos dormem 7h30, dormem, têm uma rotina de sono. Eu já tenho clareza do emocional deles. Eu consigo enxergar coisas além do comportamento, que o comportamento é o resultado, existem outros processos. O resultado é só o que a criança e nós colocamos para fora. Mas a raiz disso não é evidente. Então, eu tenho clareza. Só que chegou um determinado momento que eu percebi que eu queria sair do racional. Não é só conhecimento. Eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é certo, o que é errado, o que funciona, eu uso ferramenta. Mas eu queria que fosse mais. Eu queria que viesse de dentro. Eu queria que aquilo me nutrisse mais. Eu queria que aquilo fosse gostoso, prazeroso, leve. Não que não fosse, mas é em um nível mais profundo. Eu percebi que nós temos buscado o conhecimento para saber o que temos que fazer e nós fazemos bem feito. Então, eu sempre fiz tudo bem feito. Mas chegou um momento que eu precisava de algo mais. Eu queria que fluísse do coração, de algo muito mais profundo. Não só fazer, mas sentir. Isso. E aí foi quando eu me deparei com esse feminino, com esse resgate. Existe algo além disso. E quando eu encaixei essa peça da mulher, quando eu vi o quanto, de forma inconsciente, nós fomos ensinadas a rejeitar a mulher, a rejeitar o feminino, a achar esse lugar ruim, quando eu encaixei essa peça dentro de mim, porque é um posicionamento interno. Igual em uma das imersões que eu faço, uma das participantes falou assim, então, como assim? O que o homem faz e o que a mulher faz? Eu falei, nós precisamos sair da lista. Não é sobre o que o homem faz e o que a mulher faz. É sobre cada um ter alinhado dentro de si o lugar de cada um. É um posicionamento interno. Não é sobre uma lista de tarefas. É eu assumir o meu lugar e eu empurro esse homem para o lugar dele. Então, chegou nesse ponto que eu falei, eu quero mais. Foi quando eu mergulhei nisso e aí foi a minha grande virada de chave. Me encontrar nesse lugar de mulher. E você falou, tudo que você falou é muito interessante. É entender quem nós somos, quem nós realmente somos, né, Simone? É buscar essa essência, esse autoconhecimento, de você entender quem você é, que não tem uma lista, que não tem tarefas, que não tem nada disso, mas que é algo interno. E quando você colocou esse exemplo, que eu, como advogada aqui, vou citar, né, um dos maiores princípios da moeda, achei interessantíssimo, da moeda de R$1 e de 4 moedas de 25 centavos. E eu me lembrei do princípio da equidade, que está um dos maiores princípios da nossa Carta Magna, né, da nossa Constituição, e que diz que nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E a gente não se trata dessa forma, nós mulheres, né? A gente quer se igualar ao homem muitas vezes, não digo todas, né, gente? Claro que a gente não vai generalizar aqui. Mas, na maioria das vezes, a gente quer se comparar e se igualar ao homem, mas, olha só, até a própria Constituição fala, a gente vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Isso a gente está falando para deficiências, para uma série de coisas de saúde física, mental, mas também de uma essência aqui que nós estamos trazendo para essa pauta aqui. Nós, mulheres, não somos iguais aos homens. E esse exemplo da moeda, para mim, foi fantástico. E por que a gente quer se igualar? Se cada um tem o seu valor, tem o seu propósito, tem a sua missão, tem a sua jornada, e um coopera com o outro, não é uma briga, não é um ringue, não estamos dentro de um ringue, a gente está ali para cooperar, para somar, e entender que nós somos cíclicas, temos nosso fluxo hormonal, que a gente oscila, a gente não é linear como homem, né? A gente é mais cíclica e a gente vai nessas ondas, nessas voltas. E isso é fantástico quando a gente descobre isso, quando a gente faz as pazes com isso, quando a gente entende que tem dias que a gente não está tão bem assim, está tudo bem. Quando a gente entende que nossos hormônios ali baixaram um pouco, e a gente já sabe disso, porque o conhecimento, né, transforma vidas. E eu acho que a gente muda a nossa vida por ter conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui, nesse meio das mulheres, para levar conhecimento para vocês, porque eu sei que vidas serão transformadas por meio também da vida da Simone Cruz aqui. Isso. Só que até eu não imaginava que eu rejeitava o feminino. Isso é bem inconsciente. Nós estamos assim sem perceber.
Então, eu sempre achei que estava tudo ok, né? Porque eu sou mulher, entendia que estava tudo certo. É esse mergulhar mais profundo, interno, sobre aquilo que a gente carrega, sobre as crenças, as frases que comumente vêm à nossa mente, sobre o nosso posicionamento, sobre esse lugar de que está pesado, que a gente está tendo crise de burnout, que a mulher está cansada, esse lugar de estou me sentindo sufocada em casa, eu não consigo me cuidar, eu me deixo sempre para depois, eu atendo a necessidade de todo mundo, mas eu não consigo atender a minha própria necessidade. Este lugar é um lugar que você opera fora da sua essência. É aquela frase que fica na cabeça da maioria das mulheres: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E a gente se cobra muito, se cobra resultado, se cobra. E não é sobre você não fazer as coisas, é sobre o lugar interno onde você se vê, onde você olha para dentro de si e alinha. Porque essa figura feminina que a gente construiu internamente, inconsciente, não é claro. Tem a ver com a sua história, tem a ver com qual era o seu contexto familiar, qual foi a imagem de mãe que você teve, porque a filha, você filha de uma mãe sofredora, uma mãe que sofreu muito, uma mãe que talvez tinha um casamento em que era humilhada, aquela mulher que aguentou anos e anos traições porque ela tinha que manter o casamento. Então, se essa filha que enxerga essa mãe e ela olha para ela e diz assim: eu não quero ser como ela, porque enxerga o sofrimento daquela mãe, de forma inconsciente ela tomou uma decisão lá atrás na infância: eu não quero ser essa mulher. Só que isso não é referência para mim. De forma inconsciente, eu rejeito a mulher. Porque se eu não quero ser ela, e eu não estou falando de ser como eles, como ela, você tem a oportunidade de fazer diferente, mas quando ela olha para aquele cenário e diz: eu não quero isso para mim, de forma inconsciente, aquela criança tomou uma decisão e nos jogou mulheres para o outro lado. Então, eu vou fazer de tudo para não me parecer com ela. E isso é inconsciente, não é consciente. Então, mesmo eu sendo mãe de 3, porque a gente acha que ser feminina é fazer unha, ir no salão, usar vestido, né? E não é só isso. Isso é um grande resgate, porque as mulheres também estão deixando de ter isso como algo bom, é mais como aparência. Não é o que me nutre, é só para eu manter a minha aparência. Então, eu fazia tudo isso, né? Cuidava de mim, só que é um cuidar que não é em níveis profundos daquilo que me alimenta. E eu me lembro de um dos cursos que eu estava fazendo, que a mentora falou assim: o que de fato você gosta de fazer? A gente tem uma lista, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer... Não, você fazer por você, que nutre você. Não é por marido, não é pelo filho, não é do trabalho, porque talvez você vai dizer: eu gosto de isso aqui, gravar o podcast, dar aula, fazer live. Eu gosto de ir na praça com essa... Não. É você gosta do quê? Você sozinha, sem ninguém. Será que nós teríamos um dia feliz? Será que a gente vai numa cafeteria com a sua própria companhia e toma um café? E aí você mergulha muito no autoconhecimento. Então, nesse se autoconhecer. Quem sou eu? O que eu gosto? Né? Então, de forma consciente ou de forma abstrata, para mim estava tudo ok, estava tudo normal. Até porque eu já tinha 3 filhos, né? Casada. Então, o que é ser mais feminina talvez do que isso? Mas eu fui desvendando esse mistério do quanto, de forma inconsciente, internamente, nós somos construídas para rejeitar o feminino. E quando eu rejeito o feminino, eu rejeito a mim mesma. Aí a mulher assume um lugar de peso. Não fica leve, não fica prazeroso. O profissional é mais amarrado, tem que fazer muito mais força, tem que fazer mais força para prosperar, tem que fazer mais força para dar resultado, porque não está fluido, não vem da essência, você não está agindo desde um lugar de leveza. E aí, mergulhar nas minhas feridas emocionais, entender as crenças que eu carrego, olhar para essa minha história. Hoje, para mim, o primeiro passo para se reconectar com o feminino é fazer uma aceitação sobre ser mulher. Eu aceito ser mulher. Eu quero me colocar nesse lugar. Inclui uma fragilidade, inclui leveza, inclui o receber, o deixar que as pessoas façam algo por nós, né? Que a gente quer ser independente para não ficar em dívida com ninguém, principalmente com os homens. E a gente permitir, o fluir é isso, deixar a gente permitir, ter permissão para receber o que a gente merece receber
e ter permissão para que a gente decida, tome decisões que não precisem ser de luta, de resistência, né? Que a gente deixe fluir, porque a gente precisa parar de lutar e começar a fluir. E aí a gente recebe o que a gente precisa e que a gente merece receber. Isso. E interessante que cada um de nós aqui tem a sua história, né? Teve a sua história de vida. E quando a Simone falava assim, de forma inconsciente a gente rejeita o feminino. E é interessante que o inconsciente ele foi descoberto, né, alguns anos atrás por Freud. E muitos estudos ele fez, a gente de lá para cá avançou muito no conhecimento disso. E são decisões realmente inconscientes. E cada um tem a sua história. Eu também tenho a minha história com essa questão do feminino, porque a minha mãe, ela, mãe de 5, né, veio do interior, de roça mesmo. Meu pai trabalhou muito, não tinha nada, começaram a vida do zero. E não tinha quem ajudasse, meu pai não tinha nem pai. Então, assim, uma história muito sofrida. E a minha mãe cuidava muito, no início trabalhava na roça, cuidava dos 5 filhos, e aí não teve oportunidade de ir para o mercado de trabalho, estudar. E eu percebia essa insatisfação de forma inconsciente, né? E ela dizia, minha filha, você vai estudar e vai trabalhar. Estude e trabalhe, não dependa de marido. Então, ali eu fiquei com aquilo me marcou. E ali eu tomei essa decisão inconsciente também, que eu não quero essas coisas de mulheres, eu quero estudar e trabalhar, porque eu não quero ser infeliz e frustrada como a minha mãe era, entende? E aí, quando eu vim ter contato com... Depois já de casada, eu comecei a... Né, sempre gostei, na verdade, de casa. Eu vim descobrir que eu sempre gostei de cuidar de casa, sempre gostei de cuidar de casa. Era mais da organização do que da cozinha. Depois fui me descobrindo na cozinha também. E, na verdade, eu sempre gostei disso. Sabe quando você descobre habilidades e dons que você não sabia que você tinha, que você fala, poxa, mas eu sempre amei isso. Como é que eu não sabia disso? Né? Mas aí eu vim entender que era um feminino ferido. Né? Era um lugar que eu estava ali de honrar a história da minha mãe, né? E você de ouvir as palavras dela. Né? Exatamente. Inconscientemente eu estava rejeitando esse lado feminino. Quantas amigas minhas não rejeitam isso, né? Ah, eu não cozinho, como se fosse algo uma falta de valor no feminino, no fazer, no cuidar. E aí o marido vai para a cozinha porque ela não cozinha, porque ela não arruma a casa, porque ela não pode, não posso não porque eu trabalho. Muitas fazem, né? Talvez ela tenha tomado uma decisão inconsciente como eu, não sei, cada um tem a sua história, mas Sim. A minha história era essa. E quando eu fui estudando esse assunto e fui me conectando mais com o feminino, hoje eu cuido de plantas. Gente, foi o primeiro aniversário que eu ganhei 3 orquídeas. Agora foi meu aniversário, dia 12 de março. E aí eu ganhei a orquídea linda do meu marido, do meu filho, das meninas do podcast. Muito obrigada. E enfim, o primeiro aniversário que eu ganhei 3 orquídeas, eu falei, uai, como a gente atrai? E como vai transformando, né? Você vai ficando mais feminina, o seu mundo vai se transformando. Muda muita coisa. E quando você toma essa clareza de consciência, é preciso agir. Preciso fazer alguma coisa que te leve para esse lugar. Então, quando eu comecei todo o meu processo, qual foi o primeiro passo? Eu precisei me reconectar comigo. Então, nessa rotina, claro, cansativa, de 3 crianças, de ter que conciliar tudo isso na vida profissional, casa, tudo, qual foi a primeira decisão? Vou acordar 15 minutos antes de todo mundo para ter o meu momento comigo. Como as primeiras vezes foram difíceis. De você estar só, de você respirar, de você talvez ler uma página de um livro, de você se conectar com você, sem aquela agitação, sem eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sem você correr para a lista de tarefa, sem você acordar já resolvendo milhões de coisas, que a mulher é assim, pensa rápido como um foguete. Já acorda, já pensa no almoço, na roupa que vai vestir, no cliente que vai atender, no contrato que vai fechar, já está pensando na noite, no outro dia, no final de semana. A mulher já acorda assim. Então, esse momento de eu vou parar, vou respirar, vou me conectar comigo. Meu Deus, que 5 minutos que demorou uma vida. Como era torturante para mim. Mas eu precisava começar a me conectar comigo. Isso é começar a se ver como importante no processo. Porque na maternidade, a mulher vai nutrir os filhos daquilo que ela carrega. Então, se eu estou vazia de mim mesma, se eu não consigo me conectar comigo, se eu nem pratico nada de autoamor, como eu vou nutrir uma criança? Como eu nutro um casamento? Porque primeiro existiu a mim. Como eu estou comigo mesma, como eu estou no meu relacionamento com Deus, como está a minha vida, como eu me vejo, como eu me amo. E aí houve a construção da mulher. E essa mulher que constrói esse casamento
esses dois alimentam os filhos. E quando a gente inverte toda essa ordem, que a maternidade vem e os filhos vão para o primeiro lugar, e aí a gente vai ficando vazia, e o casamento não fica a mesma coisa, e quando você menos espera, está tudo desestruturado. Então, realinhar, trazer essa ordem interna é o primeiro passo. Então, eu comecei a ter o meu momento comigo, começar a entender, me entender, que é esse processo que a Rose falou, de autoconhecimento, de autoobservação. Eu percebi que eu nem me autoobservava. A gente vai levando a vida, correndo, resolvendo, porque tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para fazer, e não se observa, não se auto-observa, não presta atenção. Aí o segundo passo foi entender o que a Ana disse sobre a ciclicidade da mulher. Quantas de nós odiamos o ciclo menstrual? As que não odeiam também é indiferente. Também acha que era melhor ficar sem isso. Quantas de nós crescemos com essa ideia? Isso nos atrapalha. Eu tomava anticoncepcional para emendar a cartela e não menstruar porque era super chato. Mas, caramba, hoje eu olho para isso e falo, isso é tão lindo, é a renovação de um ciclo. É algo da mulher, somente a mulher tem isso. E foi construído na nossa cabeça que atrapalha. Porque atrapalha o seu profissional, atrapalha a sua disposição. Atrapalha é uma coisa ser chata. Mulher, né? Eu descobri que não é para ter dor, não é para ter cólica. Por que a gente tem tanta cólica? Por que tem tanta endometriose? Por que a gente está se relacionando tão mal com isso? Porque nós estamos rejeitando quem somos. Na minha comunidade, com as alunas, quando elas fazem esse passo de se auto-observar, se reconectar consigo, fazer as pazes com o ciclo menstrual, eu falo fazer as pazes com o nosso ciclo, enxergar nele a grandeza, enxergar nele a importância dele, aceitar que faz parte de nós, aceitar que é bom. Nossa, Simone, é horrível. Mas quando você faz esse processo, elas não sentem mais dores, não tem mais cólica. A relação muda totalmente. Eu fiz isso na minha vida. Então, quando essas fichas foram caindo para mim, eu falei, o primeiro passo, quero tirar o Mirena, tinha 6 meses que eu tinha colocado, e eu quero voltar a menstruar. Então, eu pedi perdão, eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus me perdoa, porque eu rejeitei aquilo que o Senhor me deu. Nós somos construídas com isso. Eu falei, eu rejeitei a minha essência. O Senhor me criou assim. Isso é um dom, é um privilégio, é um presente. Nós já pensamos que gerar uma vida é um presente? E quando eu falo também, igual a Ana, que a mulher carrega o dom de gerar vida, não é vida só de filhos. Onde a mulher chega, ela muda o ambiente. A mulher carrega a vida onde ela vai. Quem é em casa que tem mais facilidade de resolver problema? A mulher tem sempre uma solução. Quem é em casa que facilmente pega as coisas no ar? A mulher. Quem é que tem um radar ligado que antes de acontecer você já entendeu o que aconteceu? Então, isso é o dom da mulher, é o dom do feminino. E qual é a maior representação de ser mulher? Quem mais tem um útero? Quem mais é cíclica? Ninguém mais. É uma prosperidade imensa você poder gerar vida, você poder multiplicar na Terra, você é a multiplicadora, né? E eu também comecei a me aprofundar nesse assunto sobre o feminino, porque quando eu comecei a mentorar mulheres sobre finanças, eu comecei a perceber que estava muito pesado. Falei, gente, a gente não tem o tempo que o homem tem. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Por que são menos mulheres investem? A gente tem mais de 75% de homens investidores, só 25% são mulheres. Por que por que precisa ser tão pesado? Porque o homem está lá o dia inteiro, né? Ele tem 17 horas a mais do que a gente, em média, por semana. Isso é uma média mundial, né? Eu fiz os cálculos, eu tenho 24 horas a menos do que meu marido na semana. Porque a gente tem esses papéis que a gente decidiu acumular. E aí era pesado para mim ficar acompanhando tantas informações, tantos dados. E é pesado para a mulher ficar acompanhando. Por isso que as mulheres vão lá e investem não, e colocam o dinheiro na poupança, né? Desinvestem na poupança, porque é mais fácil. E tem caminhos que as mulheres que investem, elas têm um desempenho maior do que os homens, porque ela não tem tempo de ficar lá mexendo, de tomar decisões erradas o tempo todo. E dinheiro a prosperidade é uma questão de acúmulo de tempo, é você fazer o juro composto agir. O juro composto só age com o tempo. E aí, como as mulheres não têm tempo, essas mulheres que investem têm mais
que não estão lá estudando indicativos, estudando, fazendo análise gráfica, análise das empresas, como a gente tem que fazer como especialista em finanças, elas têm um desempenho maior do que os especialistas, dos homens que estão lá no trade. Entende? Por quê? Porque elas têm que ficar leve nessa parte, senão elas não dão conta, elas não têm tempo para isso. Se tiver e ficar lá, não prosperam. Então, o desempenho das mulheres, principalmente na pandemia, foi maior que bem melhor que os homens, bem acima da média que os homens, porque elas deixam o dinheiro lá não intencionalmente, não entende, elas têm medo de investir. Quando investem, elas têm medo de tirar na perda. Os homens não, se perde dinheiro, eles se desesperam e tiram, né? E aí, quando a gente falou dessa questão do fluir, então, é na fluidez, a gente sai para a luta, para trabalhar. Quando é na hora de deixar ficar o dinheiro que a gente ganhou, a gente não tem energia. E aí a gente fica ansiosa, e a gente vai e gasta mais do que deve. A gente tem que descarregar essa energia em algum lugar, e a gente acaba gastando mais sem planejar do que os homens. E, além do fluir, essa questão de a gente ter esse poder de multiplicar, poder da multiplicação, quando você falou aí, de gerar alguém, multiplicar pessoas. E na prosperidade da família, a mulher tem uma influência imensa. Não sei se vocês já ouviram falar da história da agricultura, que quem descobriu a agricultura foi a mulher. Quando ela... Antes, né, lá na primitividade, os homens viviam de caça. A gente era silvestre e caçador. O homem ia para a caça e trazia frutas silvestres, cereais. E as mulheres começaram a jogar as sementes dos cereais, as frutas. Na época foi do trigo, né, a história conta. A semear no quintal, aquelas sementes que não aproveitavam. E aí ela percebeu que começou a brotar muito em abundância aquele cereal, aquele fruto que ela espalhava, que ela jogava as sementes fora. E assim foi descoberta a agricultura. Até nisso, como a gente percebe que a prosperidade é da mulher. Os homens iam à caça, e aí, quando chegavam, a mulher fazia o quê? Destrinchava aquela caça para dar para toda aquela família grande que vivia, as famílias maiores, bem maiores que hoje, e ainda salgava a carne para dar para depois. E assim também a gente precisa aprender a nutrir a prosperidade familiar, a nossa prosperidade, porque a gente precisa de descanso. Dinheiro é energia, tempo e liberdade. Então, quando a gente acumula isso, quando a gente faz nosso dinheiro prosperar, a gente está trazendo descanso e leveza para nós. Até porque a gente vive mais. E aí a gente vê uma mulher toda sobrecarregada com trabalho, e na hora de nutrir, de deixar ficar e nutrir esse dinheiro para prosperar, para que ela tenha mais energia, mais tempo, a gente não tem mais energia para isso. A gente quer mesmo muitas se jogam aí, vão para beber, outras gastam com comida, e aí a gente tem esse problema da obesidade hoje. E outras na compra mesmo, eu sempre falo, a gente, quando tem ansiedade, a gente desconta mais, ou na comida, ou nas finanças, né? E aí eu achei legal fazer você falar sobre isso, porque eu enxerguei isso também na vida financeira nossa. É assim, quando a gente deixa fluir, quando a gente está leve, a gente consegue prosperar, a gente consegue receber melhor. E não é na luta, né? É na fluidez mesmo. E a prosperidade vem também do feminino, a multiplicação vem do feminino em todos os sentidos. Uma mulher sábia, uma casa com uma mulher sábia, ela vai prosperar muito mais do que uma mulher tola, né? Todo excesso, no fundo, esconde uma falta. Então, como essa mulher busca suprir essa falta interna, porque quando eu estou desconectada de mim, da minha essência, desse lugar feminino, eu preciso suprir esse vazio, me sobrecarregando em outras áreas. Então, hoje na comunidade, onde eu acompanho as mulheres, onde eu mentoro elas, eu tenho alunas que relatam o quanto era desconfortável estar em casa. Nossa, eu prefiro estar em qualquer lugar, menos em casa. Ai, quando eu estou em casa, eu me sinto tão sufocada. Ai, parece que aquilo lá não é para mim. Isso fala desse lugar de que eu não estou bem comigo mesma. Eu não estou bem comigo, com quem eu sou. Eu não estou em paz.
Porque casa fala muito do feminino. E não é que a gente tem que estar lá fazendo. Não é que você não pode ter uma secretária do lar. Não é que você tem que voltar e largar tudo. Eu falo que a mulher precisa voltar para casa. Mas não é no sentido dela voltar a ser dona de casa e não poder ter uma carreira profissional. Eu acho que a mulher pode, se ela quer, se ela deseja, a ser mulher não anula o profissional. Mas ela precisa voltar para o seu lugar de origem, de entender a importância dela na construção dessa casa. Porque ter uma família é fácil, difícil é construir um lar. Construir um lar, um casamento saudável, filhos saudáveis, feliz hoje em dia. Hoje as crianças com 9, com 10 anos estão cada vez mais doentes emocionalmente. Crianças tomando remédios tarja preta, anti-ansiolíticos, os consultórios cheios das crianças doentes. E a gente acha que é o quê? A criança? É a pandemia? Não, é a família. É um casal doente, é uma mulher que não se vê, é uma família que nem enxerga o emocional daquela criança. Nesse processo, hoje eu consigo reconhecer na criança, na manifestação comportamental da criança, o que esse casal apresenta. Porque as crianças jogam no ventilador o que nós, adultos, tentamos esconder. Então, quando eu olho para os desafios com os meus filhos, com a minha vida profissional, com o financeiro, com o trabalho, isso revela coisas que você precisa alinhar. Então, a prosperidade difícil, pesada, que não é fluida, que eu canso, que quanto mais eu faço, menos eu tenho, fala de uma mulher desalinhada. Fala de uma casa desalinhada. Fala de um interior que precisa ser visitado. Porque não é para ser pesado, não é para ser exaustivo, não é para parecer que você carrega o mundo nas costas, porque você pode fazer tudo o que você faz, mas quando você está no seu lugar de origem, quando você aceita ser mulher, quando você faz as pazes com o feminino, você vai continuar fazendo tudo o que você faz, mas em um outro lugar, de leveza, de ter mais clareza, de não parecer que você está carregando muito nas costas, de se permitir descansar, porque a gente está tão nesse lugar de fazer, que a gente tem dificuldade de descansar. E aquela questão, né? Poder fazer, não ter que, né? É a questão da escolha, porque hoje parece... Eu vivi uma época, mas eu acho que eu estou nesse mundo tão feminino, e aí a gente já vê um movimento diferente, mas antes, o que eu via, as mulheres tinham vergonha de falar que não trabalha, que era dona de casa, que se prestou, né? Que fez disso o propósito da vida dela, que pode ser... e pode também não, mas é poder e não ter que. E algumas mulheres se envergonham. Outro dia eu estava conversando com uma amiga recente, é mãe da coleguinha da minha filha, e ela falando assim de uma forma desconcertante: eu não estou trabalhando não, mas eu vou fazer um curso, não sei o que. Eu falei: gente, você está fazendo a melhor coisa que você fez na vida, foi você ter se dedicado esse tempo a ter feito essa escolha na sua vida. Não tenha vergonha de ter feito. Olha os filhos maravilhosos que você criou. Seu filho é admirável, seu filho é maravilhoso. Talvez, se você estivesse trabalhando, você não teria esses filhos. E agora eles já estão maiores. Se você deseja, sente isso no seu coração, sente que tem um propósito, mas não que trabalhe para gerar dinheiro, porque, né, no caso dela, ela não precisaria. Mas parece que é só para preencher uma adequação social do mundo em que ela vive ali, de que, não, mulher tem que trabalhar, mulher que não trabalha, que depende do homem, entrar no padrão. Né? Então, foi criado um padrão e parece que a gente tem que estar lá. E aí esse padrão fica pesado. Principalmente quando a gente carrega uma história de falta de autoconhecimento, de entender sobre as feridas que a gente carrega, sobre as marcas, né, de toda a nossa história, a gente acaba querendo entrar nesse padrão para querer nos encaixar. Só que essa mulher sofre com isso. Essa mulher fica machucada com isso. Então, esse voltar para casa não é ela voltar a ser dona de casa, mas é ela começar a entender esse papel, o quanto ela é importante na construção dessa casa. E pode ser também, né? E pode ser também voltar para casa, se é isso que... Porque quando começou o meu processo, eu estava mãe integral. Então, eu tinha fechado a empresa e estava mãe integral, minha terceira filha nasceu. Foi planejada e tudo. E quando eu comecei a estudar e buscar esse conhecimento, o que mais me chocou foi perceber que eu estava lá,
mas havia uma lacuna emocional, um distanciamento emocional gigante. Então, não quer dizer que essa mulher que está em casa, ela está totalmente conectada com os filhos, ela está ótima, ela está bem, ela pode estar vivendo grandes crises, totalmente desconectada, pode ter filhos que carregam justamente as dores que ela tem e que nutre essa criança. E aquela mulher que trabalha, que ela não está ali, ela não tem conexão, que conexão vai além de estar junto, vai além de só estar perto. Então, na fase que eu comecei todo esse meu processo, onde o meu objetivo era resolver o meu peso da maternidade, eu queria uma maternidade mais leve, eu queria entender que ser mãe podia ser bom, a gente podia ser feliz, ter um casamento feliz, não ser dias tão difíceis. Eu fiquei chocada com estar lá como mãe integral naquele período e existia um distanciamento emocional gigantesco. Então, não é sobre o que a gente faz, é sobre aquilo que a gente carrega, é sobre aquilo que está dentro. E hoje eu defendo muito esse olhar para dentro. Nós precisamos olhar para dentro, se alinhar por dentro para conseguir alinhar fora. Porque quando eu alinho dentro de mim, quando eu mergulho nesse processo de entender o que eu carrego, de entender quem eu sou, de entender verdadeiramente esse lugar original, e aí isso entra alinhamento de corpo, alma e espírito, entra a nossa conexão com Deus, entra um alinhamento em todas essas camadas, e aí eu consigo alinhar fora. Eu vejo hoje que nós aprendemos o inverso. Nós estamos fazendo força para alinhar fora. Eu preciso alinhar isso, eu preciso crescer nisso, eu preciso fazer a formação disso, eu preciso. E aí nós estamos vendo cada vez mais adultos, talvez aparentemente bem-sucedidos, qualificados, mas a sociedade está doente emocionalmente. E isso é fato, é um fato. Vocês falaram aí uma coisa muito interessante. Foi criado realmente um padrão onde nós temos que entrar dentro dessa caixa para fazer parte, para pertencer. Aceita, né? Para pertencer ao grupo religioso, para pertencer ao grupo familiar, para pertencer à sociedade, porque a gente precisa, para pertencer a um padrão de beleza, porque a gente precisa estar nesse papel, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente é, com a nossa essência. E aquilo que a gente quer, que a gente busca. Nesse exemplo que a Jan colocou aí, dessa mãe, ela aparentemente, não conheço, porque existem mulheres, eu conheço mulheres que são mães, são donas de casa em tempo integral e estão super felizes e resolvidas com isso. Isso pode acontecer e estão presentes emocionalmente, né? Porque essa mãe está feliz e contente em estar ali. É diferente de uma mãe que quer sim ser mãe, quer ser dona de casa, mas quer também ser resolvida na vida profissional. Então, assim, tá tudo bem, só que você precisa saber quem é você, qual é a sua essência, o que você quer, qual é o seu propósito de vida. Não, meu propósito é apenas não, porque é muito, né? É ficar em casa, é cuidar dos meus filhos, exemplo, né? É cuidar do meu marido. Tá ótimo. Gente, só quem cuida de uma casa, de uma família, sabe quanto isso demanda da gente. Demanda de tempo, de energia, demanda emocionalmente. Você precisa estar bem para isso. Então, se é o seu desejo, está tudo bem, está resolvido. Não, mas se o seu desejo também é ter uma vida profissional, você pode. Você, não quer dizer que você não vai construir a sua família, que você não vai ter filhos. Não, você pode ter filhos, você pode ter um marido, pode ter uma casa e pode também ter uma vida profissional bem-sucedida. Mas você precisa olhar para dentro de você. Qual é a sua essência? O que está dentro de você? Né? O que grita em você? Olhar para isso, porque às vezes a gente não olha para isso, só olha para padrões que a gente está comentando aqui, para as redes sociais. Não, eu tenho que ter uma casa assim, eu tenho que ter um carro desse, eu tenho que ter essa vida profissional. Não, gente, a gente tem que parar com isso, está adoecendo pessoas. Tá. A gente não tem que nada. E a gente não tem que seguir 5 passos para ser feliz, 5 passos para ter... É uma construção, a vida é uma construção. Você está construindo, é uma jornada, é um processo. E você chega em um determinado lugar, você tem um próximo passo. Próximo degrau, né, emocional, a próxima profundidade, né, o próximo passo para você cavar dentro de si. Porque a gente tem um processo de autoconhecimento e a gente, nossa, que descoberta. E aí você começa a perceber que precisa cavar mais. Né? No caso dessa mãezinha, assim, ela é super realizada. Ela se sentiu desconfortável em estar num grupo de mães que tinha vida profissional, assim, mas ela é uma pessoa extremamente realizada, mas no grupo social ela se sentiu desconfortável. Ela falou: olha, amiga, você quer saber? Eu amo ficar na minha casa, eu amo viver
eu tenho uma vida que eu desejei para mim, né? Eu tenho uma vida que eu desejei. E aí só esse desconforto social, eu falei, amiga... Eu super entendo, porque eu já estive nesse lugar também de, por exemplo, licença maternidade, né? De você ficar em casa, de você ter esse momento. Gente, é algo prazeroso. E eu tinha prazer, mas parece que a sociedade, né, impõe um padrão de você ficar X tempo e você voltar em X tempo para o mercado de trabalho. E não é para ser assim, uma regra, um padrão para todo mundo. Não, você não tem que nada, você não tem que nada. E cuidado, porque isso está adoecendo pessoas. Cuidado com muita informação que você vê na internet, saiba filtrar. Saiba de onde vem essa fonte, se realmente procede, se essa pessoa vive o que ela está falando. Quando a gente convidou aqui a Simone, eu fiquei super feliz, empolgada, né? Porque eu conheço a Simone, eu conheço a história dela. O que ela fala, ela vive. Então, você, às vezes... Claro, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de conhecê-la há um bom tempo atrás. Enfim, já temos uma longa caminhada aí juntas, né? E eu sei da fonte que eu estou bebendo, que eu estou me alimentando, e que você tenha também esse cuidado de saber se realmente essa pessoa vive o que ela fala, porque às vezes ela está impondo um padrão que de repente ela nem segue aquela vida que ela está impondo ali. Então, assim, nada precisa ser imposto, você precisa só olhar para você, se conhecer, ver o que está dentro de você, o que é que está clamando ali dentro de você, sabe? Então, tome cuidado com isso, porque isso é muito sério. E eu, aproveitando esse gancho de Paula, para trazer um alerta. Essa questão de padrões, de você seguir padrões. Eu sei que é difícil a gente quebrar padrões. Não é fácil você ser a pessoa, a diferentona. Só quer ser a diferente, né? Você vai ser logo rotulado, você vai ser taxado. Mas quando você olha para dentro, que é isso que Simone falou, quando você se conhece, quando você sabe o que realmente faz sentido para você, você percebe que não precisa você se enquadrar em padrão nenhum. Agora, isso tem um custo para você bancar isso. Tem um custo. Tem o custo de você ser taxado, rejeitado, muitas vezes colocado, como essa senhorinha que ela colocou aqui, de uma forma, ela não se encaixa aqui no nosso padrão. Mas é só você assumir o seu papel, ser quem você é, porque nós somos únicos. Nós somos pessoas únicas. Deus não nos fez cópia de ninguém. Nós somos seres únicos e exclusivos. Não precisamos ser igual a ninguém. E às vezes a gente precisa encerrar alguns ciclos, né, nas nossas vidas, e ainda dentro do assunto, não está fugindo do assunto, porque às vezes você está entrando nessa nova etapa, nessa nova fase. As pessoas te conheciam de uma determinada forma e você entendeu que nesse processo seu de busca de autoconhecimento, que a sua essência ali, de repente você vai ter que modificar algumas coisas, entre aspas, né, você quer modificar algumas coisas na sua vida para que isso esteja mais compatível com a sua essência. E aí, de repente, algumas pessoas não vão te reconhecer mais e algumas vezes você vai ter que iniciar alguns ciclos e está tudo bem. Algumas pessoas vão ficar ótimas, algumas pessoas vão querer sair naturalmente da sua vida e está tudo bem também. O interessante é você se conectar com você mesmo. E se for assim, se algumas pessoas quiserem sair, está tudo bem. A gente precisa ficar bem com isso, resolvido com isso dentro da gente, que aí flui mais fácil. E a gente só evolui se a gente se permitir mudar, rever os nossos conceitos, rever as nossas crenças, aquilo que realmente não faz sentido nenhum para a gente. A gente precisa todos os dias fazer esses questionamentos que Simone fez. Isso, por que eu sinto assim? O que me faz sentir dessa forma? Então, a gente precisa parar para fazer perguntas e parar para responder essas perguntas e buscar realmente onde que elas estão. Elas não estão fora, elas estão dentro de nós. Me surgiu uma curiosidade aqui. Assim, o que de fato mudou na sua vida quando você alinhou esse autoconhecimento, esse feminino? Quais as mudanças que você percebeu da antiga mulher e dessa mulher que você é hoje? Nossa, mudou tudo. Tudo. Quando essa peça se encaixou dentro de mim, primeiro eu percebi que por mais que meu esposo se esforçasse, eu enxerguei com clareza que eu não aceitava o amor dele genuinamente. Isso vem da raiz da ferida paterna. Quando você tem uma história em que você não se sentiu amada e provida na figura masculina do pai, você não consegue aceitar o amor e a provisão da figura masculina. E quando eu falo provisão, não é que
a gente volta naquele lugar, o homem tem que trabalhar e a mulher não é sobre isso. Eu estou falando de você aceitar e se permitir ser cuidada e amada dentro de um casamento. Então a gente já cresce com uma desconfiança do masculino. É aquela ideia de que eu preciso me virar, porque se eu não for por mim, ninguém é por mim. Isso nos joga para a independência. E a independência destrói casamentos, porque nem a dependência é saudável, nem a independência. Precisa ter a interdependência, porque os dois precisam caminhar juntos. Só que esse caminhar junto tem a ver com tratarmos. Então, quando essa peça se encaixou e eu achava que estava tudo bem, eu enxerguei com clareza que eu não aceitava de forma genuinamente o amor que meu marido sempre me deu e me entregou em ações, em tudo, por não aceitar esse lugar de ser cuidada e ser amada. Então, mudou a minha visão no casamento, mudou um sentimento de leveza, mudou a minha autocobrança de eu tenho que ter resultado, eu tenho que fazer isso, mudou o peso do trabalho. O trabalho ficou muito mais leve, o trabalho ganhou uma fluidez que eu não conhecia antes, inclusive a prosperidade, como você disse que o dinheiro é energia. Então, quando você está nesse lugar de leveza, de fluidez, o dinheiro também flui. Chega. Quando a gente está no lugar de peso, de falta, de eu tenho que me virar, ninguém é por mim, eu não aceito ser amada por ninguém, isso tem um pé na raiz emocional da ferida do abandono, que nós carregamos um pouco da ferida do abandono, todos nós. Não porque nossos pais foram ruins, mas é porque emocionalmente não sabiam lidar com as nossas emoções. Hoje nós estamos aprendendo a lidar. A inteligência emocional tem 30 anos e nós ainda estamos aprendendo. Ainda tem um monte engatinhando, de adulto. diga-se de passagem. Ainda tem um Muita monte de coisa pra- adulto que acha que birra é falta de educação de criança. E tem um monte de adulto que faz birra, que faz bico, que não sabe se controlar emocionalmente, que fica com raiva, se levanta e sai, que não consegue ter uma conversa difícil. Então, nós ainda estamos aprendendo isso tudo, nós estamos ainda aprendendo a lidar com as nossas emoções. Então, em tudo É isso... algo muito novo ainda, né? Imagine lá. Mas é tão libertador, né? Tão novo, tão libertador, tem tanto recurso, mas ainda estamos aprendendo. Sim. Então, mudou a minha visão do casamento, mudou o meu sentimento no casamento, mudou como eu trato o sexo na minha vida, porque a sexualidade da mulher é muito ferida. Ela tem um padrão muito mais de obrigação do que de nutrição, e o sexo deveria ser para nos sentirmos amada, mas a gente já não está nesse lugar de receber, então a gente está no lugar A de... rigidez, A né? rigidez. A gente Então, só recebe no relaxamento. Então, mudou a minha sexualidade, mudou a minha relação com o dinheiro, mudou o meu sentimento ou como eu me sinto profissionalmente, de ser mais leve, de ser mais fluido. Mudou a minha relação com os filhos. Parece que Tá vendo, meninas? veio uma atmosfera assim diferente. Eu comecei a enxergar coisas com muito mais clareza. E, de fato, tudo o que eu sempre fiz muita força para conseguir tem acontecido de forma muito mais natural. É Tudo tipo chega. aquele assim, nossa, da noite pro dia, não, é uma construção. Eu sei a jornada que eu estou. Só que as coisas começaram a ir para o lugar de uma forma que parece muito mais natural do que aquele lugar Aquela onde eu luta. estava. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer força para fazer acontecer. Inclusive, as minhas alunas trazem muito esses relatos, quando elas falam assim, meu Deus do céu, meu marido está fazendo tudo que a vida toda pedi para ele, a vida toda eu pedi, porque aí eu construo junto com elas como é esse lugar na prática. Porque às vezes a gente entendeu, não entendi que eu vou voltar para o meu lugar. Tá, e aí, tem que fazer o quê? A gente não sabe, a gente está perdida, nem sabe o que tem que fazer. E aí, é assim, se posiciona assim, vamos alinhar isso, tem que mudar as crenças, tem que ressignificar o que a gente carrega. E aí elas vão lá na comunidade e falam, ele tá fazendo... Eu nem pedi, meu Deus, quanto tempo que eu pedia para ele ser assim, nunca me ouviu, nunca fez. Que eu falo para elas, você muda dentro e aí você alinha fora. A chave está em você. E para a mulher, a chave está em não caminhar sozinha. Nós precisamos uma das outras para nos manter no caminho. Porque vão haver o julgamento, vai ter a crítica, vai ter a mulher que não vai se identificar com isso. Só que você pode se ferir, se machucar, achar que você está no caminho errado. Então, caminhar com pessoas que falam disso, que desejam isso, pessoas em que eu olhei e falei, eu quero isso aí, vou aprender com ela. Foi fundamental na minha vida. Ter um relacionamento com Deus, buscar discernimento espiritual, ter um relacionamento com Deus é a chave para te manter no caminho certo
de ressignificar tudo isso. Então, eu diria que mudou tudo. Tudo. Quando essa peça se encaixou, e não foi da noite para o dia, foi em todo esse processo, mas é importante começar, é importante dar o primeiro passo, não achar que tudo é normal. Estar sempre cansado é normal, acordar agitado é normal, se cobrar é normal, ter um casamento infeliz é normal, ter uma maternidade difícil é normal. É para sair desse lugar que hoje ser doente é ser normal para mim. Porque o que está normal na normalizou sociedade... agora o que era exceção. Hoje para mim, Tudo ser agora... normal quer ser doente. Você tem que ser diferente do padrão que está aí fora. Só que esse conceito está invertido na nossa cabeça. Né? Tá invertido na nossa cabeça. A gente acha que ser normal é entrar no padrão. Na verdade, quem está no padrão, talvez está doente. Precisa sair da normalidade. A menos que aquele padrão esteja muito alinhado e seja realmente o que a pessoa quer. Então mudou tudo. Assim, eu digo que eu sou uma antes e uma depois. Eu perguntei isso tudo. Porque aconteceu a mesma coisa comigo, né? Coisas que estão acontecendo aqui de 1 ano e meio para cá, que precisava de muito mais força, de muito mais energia para me dar resultado, hoje vem que eu falo, meu Deus, como é que aconteceu isso? E também no meu relacionamento, não só no meu relacionamento, mas em várias áreas da minha vida, as coisas começaram a fluir de uma hora para outra. Então, às vezes, você está aí num lugar de sofrimento, de luta, de batalha, e você só precisa deixar fluir. Fazer sua parte e deixar fluir. Essa semana... eu tive um testemunho assim na minha vida com meu marido de algo que acontecia pontualmente. E aí eu falei, não, eu vou deixar, eu não vou forçar, eu não vou. Aí ele chegou com essas duas coisas bem pontuais na minha mão e entregou assim. Eu falei, como assim? Eu falei, gente, como assim? Porque vem, né? Sem pedir, eu não conversei, eu não falei nada com ele, eu só me coloquei no meu lugar, no meu feminino e recebi. Então, é no relaxamento que a mulher recebe, em todos os sentidos, né? Quando você falou da questão da sexualidade. Você não consegue receber esse ato se você não estiver totalmente relaxada e entregue. Né? Se a fluidez não estiver te permeando ali naquele momento. E todas as coisas da nossa vida no relaxamento. Na mulher, funciona dessa forma. Claro que a gente precisa do masculino para ir buscar, mas a gente precisa ter o feminino para voltar. Porque a gente não teve esse feminino nutrido, né? A gente ia para o masculino, porque o padrão, o dinheiro estava lá e foi nos ensinado a ir para lá. E como você falou, no início foi um processo de cura, depois algumas coisas foram deturpadas, e isso cansou a mulher, isso tirou a mulher do lugar dela, tomou o lugar do homem. Muitos homens vieram para o lugar que ficou vazio, que a gente deixou. E aí, como eu falo sempre, a gente vai para lá e volta despedaçada. O homem vem para cá e faz tudo o que a gente faz com o pé na cabeça. O que é para um homem lavar uma louça? O que é para um homem fazer alguma coisa de casa? Pode ser desajeitado, mas não é pesado. Agora, o que é para uma mulher fazer o papel do homem? O que é uma mulher ir lá, ser policial, vestir uma farda, defender, fazer seu corpo de escudo? Como que essa mulher volta para casa? Então, essas mulheres que têm profissões muito masculinizadas, elas diminuem até a fertilidade delas. O índice de fertilidade é bem baixo, né, essas mulheres. E é sobre isso, né? A gente é esse terreno fértil e a gente tem que se permitir ser esse solo fértil, que é a gente que multiplica as coisas. Interessante a gente colocar mais uma vez. Para mim também fluiu muito mais. Só um pouquinho. Está tendo uma probleminha na transmissão? Para mim, travou. Tá parado aqui também. Travou. Bom, a gente vai dar continuidade, porque geralmente acontece isso, fica gravado, né? Mas pode ser na internet, alguma coisa. Travou para mim, que também pensei que fosse a internet. Possivelmente pode ser. Enfim, para mim também fluiu com muito mais leveza quando eu entrei, comecei a entender e entrar nesse lugar. Mas é importante a gente colocar aqui, Simone já falou, e assim, vai ter mulher, a gente se conectar com mulheres que também estão nesse processo, que estão buscando, porque vai ter pessoas que essa conversa aqui não vai fazer sentido, entende? E tá tudo bem, a gente... São momentos de cada uma, né? É um despertar que tem um momento de acontecer. Momentos, posicionamentos, e a gente respeita e tá tudo bem para aquela pessoa ali, não faz sentido.
Então, se conecte com pessoas que estão caminhando com o mesmo propósito, na mesma visão. Sim. Porque é isso, você precisa estar andando com pessoas que tenham a mesma visão. Não quer dizer que você não vai conhecer pessoas que estejam com outro posicionamento, com outra visão, está tudo bem, a gente respeita, cada um tem a sua visão, o seu posicionamento. Você precisa se conectar com pessoas que estão na mesma visão que você, para que isso flua, para que você se desenvolva. E a gente precisa, mulher precisa disso mesmo, né? O ser humano foi criado para... é um ser social, nós precisamos desse meio social. Então, a gente precisa se conectar com pessoas que estão na mesma visão que nós, para que a gente cresça nesse propósito. O ambiente sempre vence, né? Exatamente. O poder do ambiente é gigante. É verdade. Bom, nós já passamos de 1 hora. Até a internet já está nos penalizando aqui. Vamos, então, caminhar para os finalmente. Pedir para a nossa convidada fazer as considerações finais, o que ela mais tem a acrescentar para a nossa audiência. E foi um papo muito fluido, bem fluido, na verdade, muito interessante, muito rico de informação, de conhecimento. Eu tenho certeza que você que está assistindo vai ter um despertar, se você estiver realmente nesse momento, como diz Paula, nesse momento do despertar, você vai fazer todo sentido para você. E não deixe de compartilhar com outras pessoas, mande nos grupos, mande para uma mulher que você ama, mande para quem o seu coração sentir que merece mandar. Dá um like aí também, que aí você ajuda a compartilhar, né? O Isso. próprio YouTube compartilha quando vocês dão like ou dislike se não gostaram. Mas vai isso trazer mesmo. também. Comentem o que vocês acharam, sugestões, tá? E assim, ativem o sininho das notificações para que você fique sabendo dos próximos episódios. Nós temos um episódio por mês e sempre cada um mais impactante que o outro. Eu, fosse vocês, maratonava também os que nós já fizemos aqui. Esse é o 9º. Então, nós temos 9 episódios, cada um mais interessante que o outro. Aí tem uns comentários bem legais aí, você viu? Sim, sim. Como agora nós perdemos aqui o ao vivo, mas depois a pessoa pode assistir. É só para registrar. Convidada, ó, lindas, podcast sucesso. A convidada foi um acerto incrível. Simone Cruz é uma mulher excepcional em todos os aspectos, sabe? Inteligente, estudadíssima e que retórica. Sou fã. Que legal. Foi a Ju, né? A Jo. Obrigada, Jo, pela participação. Jo. Obrigada, gente. Obrigada a todas vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. A gente agradece a audiência, o carinho, a participação. Muito obrigada mesmo. Vamos, então, passar para a nossa convidada, que pode se dirigir para essa câmera, fazer as suas considerações, o que a mulher precisa para fazer esse resgate e dar mais ou menos um direcionamento que cada uma de nós precisa para encontrar esse feminino perdido. Sim, é importante. Bom, eu quero dizer para cada mulher que está assistindo o podcast que você precisa começar em você. A chave está em você, em se olhar, se perceber, não aceitar o difícil, o desafiador, o caótico como normal. Não é para ser assim. Existe sim um lugar de leveza, existe um lugar feliz, existe um lugar que foi feito para cada uma de nós. E ser mulher é para ser muito bom. E nós precisamos resgatar esse lugar. Hoje eu acredito que a mulher, assumindo o lugar da mulher, é que vai curar o masculino. É que vai trazer o despertar para este homem assumir o lugar de homem. Porque não existe uma disputa, existe uma parceria. Nós precisamos entender o lugar de cada um, porque temos funções diferentes, mas temos o mesmo valor. Há uma impressão mental construída em nós de que a mulher parece que tem que estar atrás do homem ou abaixo, por causa dessa visão empresarial, né, de que o superior está em cima e vem uma escala de hierarquia. E nós projetamos isso para a relação também, no casamento familiar. E não é essa a imagem. A mulher está lado a lado com o homem, só que o homem ele é voltado para fora. Alguém precisa estar voltado para fora. E a mulher deveria estar voltada para dentro. Então, essa mulher protege esse homem, mas ela tem um olhar dentro. É ela que tem a perspicácia, ela que tem a sabedoria, ela que tem o entendimento, ela que entende sobre uma construção de pessoas. E esses dois juntos
fazem o que cada um precisa fazer, mas em um mesmo lugar de valor, de dignidade, de respeito. Então, a mulher não é inferior ao homem, mas ela é ao mesmo que ele é importante, ela também. Só que essa imagem mental faz com que a gente muitas vezes se sinta inferior, porque parece que estar nesse lugar é estar abaixo. E não é. Então, eu gostaria que você começasse a se ver como importante naquilo que você faz e começasse a tratar e não esconder, porque a mulher foi ensinada a negar o que sente. Então, ouça o chamado do seu coração, ouça o chamado daquilo que você tem sentido, de querer ressignificar algumas coisas, de redescobrir o sentido das coisas e caminhe com pessoas que possam te conduzir nesse processo. Porque ser mulher é bom, vai além dessa carga que nós temos carregado e, de fato, é possível. Porque se eu olhar para a minha vida antes, se eu conseguir, você também consegue. Porque se eu conseguir, se eu faço hoje o que eu faço, se eu encontrei esse lugar de leveza, é porque você não me conhecia antes. É que você não me conheceu antes. As minhas alunas falam assim, Simone, eu não acredito. Às vezes você conta e não parece. Eu falei, mas é real. Eu fazia isso e eu era assim. Existe solução, existe transformação. Então, existe cura. Você. Existe cura. E é de dentro para fora. Então, também te convido a me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no @eusimonecruz. Eu tenho uma comunidade para mulheres e eu conduzo, abraço essas mulheres nessa jornada de transformação, de resgate, de essência, cura de feridas emocionais e encontrar uma vida com propósito e com leveza. Então, os 3 pilares que permeiam a comunidade é cura, identidade, cura e propósito. Porque primeiro vai começar em você. Aí você desvenda os mistérios do seu coração e aí, de fato, nasce um propósito. Porque, na verdade, ele já está dentro de nós. Ele só está ofuscado, oprimido por tudo aquilo que foi embutido em nós. Então, voltar para a essência vai te levar para o lugar que você sempre quis, que é a leveza, uma vida, uma família feliz e um sentido ou um propósito. Então, eu fico muito grata em poder estar aqui, conversar com vocês, falar sobre isso e, de alguma forma, levar um pouquinho do que eu carrego para mais mulheres. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Foi, para mim, a gente sempre fala aqui que cada um episódio mais nos transforma. Às vezes a gente quer levar isso, mas, em primeiro lugar, quem recebe a transformação maior, o valor maior, somos nós que estamos aqui proporcionando. Então, quando a gente recebe e transborda isso para as outras pessoas, faz todo sentido. Cada episódio eu fico assim, aprendo muito. Na verdade, eu saio daqui mais rica de conhecimento. E hoje não foi diferente. Realmente faz todo sentido que você trouxe aqui para nós hoje. Todo o sentido do mundo. E a gente precisa muito ainda para resgatar esse feminino. Porque ele está bem perdido. Eu acredito que o feminino vai curar o mundo. Porque a mulher não impacta só a si mesma. Ela impacta gerações. Quando uma mulher se alinha em casa, ela alinha um casamento e ela alinha filhos. E alinha uma sociedade, alinha uma família. Sim. E alinha uma sociedade. Claro, porque tudo sai de dentro da casa para fora. Exatamente. Então, o empresário é um pai, a mãe, a mulher que trabalha também é uma mãe. Então, não tem como se dissociar essas coisas. Né? Tem aquelas mães que desistiram pelo caminho, que desistiram de ser mães, mas que ela carrega em si, né, essa essência. E que você pode se permitir, você não precisa negar a sua possibilidade de maternar, né? Muitas mulheres desistiram de maternar por conta dessa carga que carrega de ter sucesso, de E nós de dar estamos conta. imprimindo isso na outra geração. Uhum. Se conversar com adolescente hoje, elas já falam que isso eu não quero para mim. Porque na minha geração já tem. Lugar. Na minha geração já era assim, né? Hoje eu tento passar para minha filha. Minha filha já fala, mamãe, você vai me ajudar a cuidar dos meus filhos? Você gosta de ser mãe? Eu falei, ser mãe é a melhor coisa da minha vida, assim. E ela percebe que eu gosto, né? Que é algo que eu amo ser e que ela quer carregar. E eu espero que continue com essa, se for do propósito dela, se for da essência, que eu seja uma inspiração e não que eu pôde, que eu corte, né, esse chamado, essa essência dela. Essa essência, é verdade.
Bom, então a gente agradece mais uma vez. Paula, você conduz a oração final, né? E a gente agradece a todos vocês. Até o próximo episódio, que vai ser em abril. E fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal, que vai ser também algo esplêndido. Não é, meninas? Esse maravilhoso, né? Para finalizar, Sim. agradecer Simone, que meu nome também, que amo falar sobre esse assunto. Sei como isso transforma vidas, transforma mulheres. Sei o impacto disso na minha vida e, assim, excepcional esse encontro aqui, maravilhoso. Muito obrigada pela sua contribuição com a gente aqui e com as nossas espectadoras, né? A nossa audiência, que não Nossa só audiência. é mulheres, não só é mulheres, tá, gente? Nós temos uma Temos expressiva meninos participação também. de homens Verdade. Os homens querendo conhecer também esse universo feminino. Claro, né? sem eles. Estão certíssimos e não- são muito bem-vindos. Também quero agradecer a Simone pelo convite. De imediato ela já aceitou, né? A gente só alinhou a questão de datas, mas já se prontificou a estar aqui com a gente. E foi maravilhoso, como sempre, né? Eu sempre aprendo com a Simone. E vamos fazer uma oração final, meninas? Vamos sim. Vamos fechar os nossos olhos. Você também pode se conectar com esse momento. Tire esse momento para você, para finalizar aqui com a gente também, tá? Respire tranquilo e deixe seus problemas de lado. E vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse episódio. Eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar levando conhecimento para as mulheres que também querem se conectar com a sua essência, que também estão buscando esse propósito, esse chamado em suas vidas. E quero agradecer em especial pela vida da Simone, porque mais uma vez o Senhor usou a vida dela para falar conosco. Eu sou especialmente grata pela vida dela, que me ajudou nesse processo, nesse resgate do feminino. E foi tão essencial para mim. Eu tenho visto tantas mudanças na minha casa e é o que eu quero ver na vida de outras pessoas que estão também nessa mesma visão, buscando esse mesmo caminho que eu estou buscando, que eu busquei algum tempo atrás. Então eu quero te agradecer pela vida dela, porque foi por meio dela que eu resgatei, Senhor, o meu feminino também. Te agradecemos por tudo o que o Senhor nos apresentou aqui essa noite. E quero te pedir por cada vida que está aqui nos assistindo, que seja impactada, que seja mudada, que seja transformada. E que essa mulher também venha se conectar com outras. E que ela venha transbordar disso tudo que ela recebeu aqui. Então, assim nós finalizamos te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e até o próximo episódio.